Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros, que hoje vai conhecer a Deskby, uma plataforma que cuida do gerenciamento completo de todo e qualquer escritório que trabalha principalmente no formato híbrido. Vamos conhecer. Eu já estou aqui com o Mário, CEO da Deskby, que vai falar tudo e mais um pouco sobre os desafios de empreender junto a uma startup, ligado também a essa solução de mercado ao trabalho híbrido, né, Mário? Seja muito bem-vindo. Quer dizer que vocês foram pensando sempre à frente antes da gente ter esse modelo como instituído pela maioria das empresas, é isso? Exato. Nós estávamos estudando uma tendência que viria a acontecer em 8 anos, né? A tendência do trabalho híbrido. A gente também tem essa discussão da semana de 4 dias, né? Então a gente vinha estudando isso dentro daquela busca de uma startup que é sempre trabalhar em cima de um foco específico de mercado. Nós tínhamos como clientes os gestores de prédios corporativos, né? A área que é chamada Facility Management. Então, buscando essa tendência, a gente começou a estudar algumas funcionalidades aplicadas a esse fim. E a gente, né, teve para nós foi uma sorte, né, um evento ruim para a humanidade, mas para nós acabou sendo uma sorte. A pandemia impulsionou muito o nosso negócio e essa tendência que ia acontecer em 8, 10 anos acabou acontecendo em 1 ano, né? Então a gente teve um crescimento muito rápido, em torno de, né, a gente tinha ali 10, 15 clientes no começo que estavam validando o produto, né, que é sempre também uma questão fundamental para as startups. Ter os primeiros clientes que vão alimentando a própria demanda e ensinando a gente o que eles realmente querem. E passamos para 100 e poucos no primeiro ano já, 200 no segundo, e agora a gente está com 400 clientes. São clientes de todos os portes, né? Então empresas bem grandes, como por exemplo a John Deere, que a gente tem a conta global em todos os escritórios da John Deere no mundo. Empresas bem conhecidas como Heineken, BR Foods. Por falar nessas empresas diversas, temos também diversos setores, né? Há alguma peculiaridade por setor que vocês se encaixam, que vocês personalizam mais esse tipo de serviço que vocês prestam? Como é que funciona? Bom, é boa essa pergunta. Realmente no começo a gente não sabia, né? E que com o tempo a gente foi percebendo que alguns setores têm uma adesão mais rápida até do trabalho flexível. A gente teve um boom muito grande nas fintechs, nas empresas todas as empresas do setor financeiro, sejam as menores fintechs, startups, né, iniciantes, como também a grandes bancos, né, que são nossos clientes. Então esse setor de tecnologia, depois, né, expandindo a área de fintechs para todo o setor de tecnologia, também teve uma adoção muito rápida do nosso software e a gente ainda está entendendo essa mecânica, como é que está funcionando. E agora, nesse momento, tem um fenômeno mais interessante até, que é, depois da experiência de uma mudança forçada para o trabalho remoto, a gente agora está experimentando o retorno ao escritório. Então, as empresas de alta performance perceberam que questão de cultura, de engajamento dos colaboradores, é muito importante manter os momentos presenciais. Não quer dizer que vai voltar para aquilo que era, né, 5 dias sempre no escritório, mas o retorno ao momento presencial é bem importante, principalmente para a inovação, né, aquela parte do trabalho que não é só executar uma tarefa individual, mas toca a galera nova que entra na empresa, que precisa aprender, né, o aprendizado é muito importante que seja feito, né, em contato físico, assim, presencial. Então esse é o momento que a gente está passando agora. E aí é por meio de um aplicativo, é uma tecnologia? Como foi o software de vocês desenvolvido? Sim, é um aplicativo para o colaborador, né, para o funcionário das empresas, e um painel super sofisticado de gestão para o manager, para o gestor, geralmente da área de facilities. Hoje também tem uma demanda muito grande na área de RH, que é para saber quem está engajando, com quais times, quem está indo para o escritório com quem, né? Então a gente tem, por exemplo, mapa de calor de quais são os lugares mais reservados num andar, porque a escolha é bem bacana, assim, o colaborador ele entra num aplicativo e ele consegue escolher numa planta 3D, assim, a mesinha que ele quer sentar, né? Isso é super legal, é muito fácil, 3 cliques, assim, tá feita a tua reserva. Pode fazer reservas recorrentes, então, para o gestor ter essa visão, né? Por exemplo, descobrir que tem uma área lá que ninguém senta lá naquela área para trabalhar e transformar aquilo numa sala de reunião. Sim. Porque tem mais demanda, porque eu estou vendo aqui nos dados que o pessoal quer reservar mais sala de reunião do que mesa.
né, o software te entrega essa informação que antes você não tinha. Que Né? legal, ajuda a mapear e assim também de forma estratégica organizar o espaço, né? Essa noção de tempo e espaço também mudou muito com a pandemia. Então nada melhor do que uma ferramenta que possibilite você ter isso de forma mais clara na palma da sua Exatamente. mão e que viabilize os tipos de encontro e tal. Você falou que não só a vida do escritório, mas até a vida pessoal, o colaborador consegue, sei lá, se a empresa oferece algum tipo de pass para ginástica, cuidado com a saúde, telemedicina, saúde mental, a gente também tem essa oportunidade? Sim, hoje na verdade as empresas estão virando centros de serviço, vamos dizer assim, no qual a gente vai para trabalhar também, né? Sim. Então a gente tem empresas que têm sala especial, por exemplo, para pets. Então você reserva uma areazinha para o seu pet, para saber quantos pets tem, porque tem lotação. Então Sim. tem área de massagem, de yoga, salas específicas para encontros com RH, por exemplo. Então todo tipo de serviço, mas que é oferecido dentro do escritório, né? A gente tem coisas já mais tecnológicas, por exemplo, como os armários, né, que a gente tinha antigamente com chave. Hoje você faz a reserva do armário, chega lá, lê o QR Code e abre com o aplicativo. E no fim do seu tempo de trabalho ele já abre a porta para você retirar as coisas. Porque a gente tem aquelas anedotas empresariais que tem brincadeira que não sabe o que tem dentro do armário lá, que está 3 anos fechado, né? Uhum. Então as pessoas deixam as coisas lá e esquecem. Então a tecnologia também vem para ajudar essas questões que antigamente não tinha muito o que fazer. Tinha que ir atrás do cara que tinha reservado aquele armário para ver o que tinha lá dentro. Ai, que interessante. Vem cá, e a figura do investidor? Ela se comporta da mesma maneira que qualquer outra startup ou tem suas peculiaridades quando a gente olha para um modelo de negócio como o seu? Bom, a gente se encaixa, eu acho que no tipo de startup que está mais em alta até nesse momento, que deram aqueles apelidos, né? Antes eram os unicórnios, depois as camelos, que são as que sobrevivem com pouca água, né? A gente está mais para o lado do camelo, né? E a gente foi crescendo com recursos próprios inicialmente, porque a gente vem na verdade, de uma pivotagem, né? Que é aquele termo se diz quando você tem um foco inicial e depois desvia para uma outra finalidade, né? Um outro modelo de negócio. Então a gente começou num lado mais operacional da gestão dos prédios e daí que a gente migrou para esse uso do espaço mesmo. E com isso a gente teve alguns movimentos que a gente acabou levantando capital próprio mesmo, né? Então a gente chama bootstrap, né? A gente fez o autofinanciamento da nossa startup, mas nesse exato momento a gente está conversando com alguns fundos, né, que tem alinhamento com, né, a questão do investimento na startup é sempre uma tese de investimento dentro de um propósito, qual é o modelo de negócio daquela startup. Tem que casar a tese do investimento do investidor com o modelo de negócio ou até o perfil daquela startup, né? Então a gente está buscando um fundo que vai se adequar com essa nossa característica. A gente está em conversas aí bem adiantadas, né? Que vão nos ajudar a expandir mais ainda na América Latina, que aqui no Brasil hoje a gente é o líder. A gente quer expandir mais na América Latina e também fazer um movimento de expansão, adquirindo algumas empresas que têm produtos complementares ao nosso. Então a gente está num momento bem interessante de planejar o próximo passo, assim, a segunda curva de crescimento, vamos dizer, da DeskBee. Olha, que bacana, boa sorte, parabéns, inclusive por essa ampliação, né, visualizada. Você fala de América Latina, além da América Latina, quando olhamos para o cenário mundial em termos de soluções nesse sentido que a DeskBee traz, como é que vocês se posicionam? Qual é o seu olhar a respeito dos desafios e o comparativo que a gente pode fazer? Espaço Brasil para com o mundo, como é que a gente está? Bom, a gente está bem posicionado, eu diria que no cenário global, né, já existiam até algumas ferramentas, principalmente voltadas à reserva de sala de reunião, que sempre foi uma dor, né, das empresas. Essa questão da reserva de mesa é uma coisa mais nova, né? A gente está entre as 5 melhores soluções do mundo hoje, né? Isso é muito legal para uma solução brasileira, estar posicionada dessa forma. E o nosso diferencial, eu acho que foi uma questão que a gente acertou assim desde o início, foi fazer uma solução que se chama o termo white label, que ela é personalizável pelo cliente. Então, não é quando você acessa um app que tem o nome do app, né? Então, eu vou usar o DeskBee para reservar. Tem algumas empresas que nem sabem que é o DeskBee. Eles têm o aplicativo todo personalizado para a sua empresa, logo, cores, tudo. Inclusive funcionalidades, você consegue disponibilizar algumas funcionalidades diferentes, né?
e aí fica como se fosse o aplicativo da empresa. Então essa estratégia funcionou muito bem, os clientes gostaram muito porque se incorporou ali, vamos dizer, ao hall de ferramentas da empresa, né? E isso nos posicionou de uma forma bem interessante no mercado e também essa visão de hub do escritório. Então, dá para conectar várias outras soluções nessa mesma aplicação, que é quase um controle remoto do escritório, assim. Então, você consegue acessar N funcionalidades através do mesmo software, que é um sonho da galera de TI que gerencia as empresas, né? Aquele monte de aplicativo, cada um para uma coisa. Sim. A gente conseguiu consolidar tudo isso numa única ferramenta. Por falar nas operações internas, né, que foram feitas para chegar a esse resultado final do aplicativo, enfim, da ferramenta de vocês, o que um colaborador precisa ter para fazer parte do time? Como é que está o time hoje de vocês, internamente falando, skills também? Bom, a gente está naquela fase que tem o time core ali, o centro do time formado, né, na sua, vamos dizer, primeira camada, né, e está na fase de expansão de acordo com o que vai acontecer com esse nosso projeto de expansão, né, que eu falei da América Latina e tal. Então, hoje a gente tem a equipe metade na área de tecnologia, né, no desenvolvimento, então programadores, pessoal de teste, o pessoal de documentação de segurança, né, da informação. A gente preza muito para essa questão de segurança. Isso também foi um grande diferencial para nós no começo, para pegar contas muito grandes, assim, foi estar preparado para essa exigência das grandes corporações em questões de segurança e privacidade, né? E a gente está expandindo o nosso time de marketing e vendas, então essa é uma área que a gente está focando agora em montar, né, um segundo time, vamos dizer assim, uma expansão do time, e muito dedicado, a gente está a um termo que para mim como empreendedor foi novo, eu descobri, né, com as startups, que é o sucesso do cliente, ou Customer Success, né? Que quem tem um produto que é assinado, que o cliente tem que pagar a mensalidade, né? Que nem o Netflix, a gente fica pagando aquela mensalidade, tu tem que estar sempre satisfeito com aquele produto. Sim. Ele tem que estar sempre trazendo coisas novas, ele tem que te ajudar a ter sucesso com o produto, senão você cancela, porque é muito fácil cancelar. O nosso produto é assim também, então a gente está investindo muito nessa área de sucesso do cliente. Olha, que interessante. Também, para mim, é um termo que se torna agora conhecido, né? É novo, de certa forma, porque realmente o consumo mudou bastante, né? Não vou falar ditadura, mas assim, a relação do consumidor para com o produto ou empresa diz mais sobre o que a empresa precisa fazer para agradar do que ao contrário. Então, Exato. hoje, tipo, por exemplo, a pauta ESG, que é outra questão também, por exemplo, muitas empresas precisam estar alinhadas a essas métricas e o consumidor de uma empresa de alimentos, por exemplo, vai se preocupar, quem sabe, na forma como esse alimento é produzido. Então, tudo isso da forma como se faz dita muito sobre a entrega e a aceitação de mercado, né, Mari? Total, né? É a responsabilidade de toda a cadeia, né? Então, o termo ali, ditadura do consumidor, até levando para um lado bacana, vale, né? Porque e eu acho que esse modelo de assinatura, ele dá mais poder, né, para o consumidor final, porque como é fácil de contratar e fácil de cancelar, a mobilidade que o consumidor tem entre soluções é muito grande, né? Claro que daí qual é do nosso lado aqui, estrategista de negócios, a gente fica tentando criar funcionalidades e tecnologias que não é que torna mais difícil, mas que prendam mais o usuário. Né? Então, ele, né? Então, usando lá o exemplo do Netflix, eles começaram a produzir seus próprios filmes, tentando criar séries baseadas no que eles viram que o público gostava, para conseguir prender os seus assinantes e não perder para outras plataformas. Né? Então, é um jogo de sempre estar oferecendo algo melhor, né? Ouvindo o consumidor e também puxando ele, porque não é sempre que o consumidor, né, tem até aquela brincadeira lá antiga do Ford, né, que ele dizia que se perguntasse para as pessoas o que elas iam querer cavalos mais rápidos, né, Sim, e não carros, porque nem sabia o que podia fazer um carro. Então, o papel de um CEO, de um CTO, né, de tecnologia, também é enxergar um pouco mais à frente e puxar o consumidor, ouvindo eles, fazendo incrementos, né, melhorias incrementais, mas sempre buscando dar um salto, né? Que bom saber que empresas como a sua estão nessa crescente aí. Olha, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas te convido a continuar por aqui. Na volta, tudo isso e muito mais a respeito da Dexbia, já já.
Estamos de volta e olha, Mário, no bloco anterior você falou sobre diversas funcionalidades. Quais seriam essas? Fiquei curiosa. Bom, então o escritório, como eu disse, virou um hub, né? Então, além de todas essas reservas que começam lá no estacionamento e hoje está tudo muito integrado, né? Então, a gente tem integração com sistemas de controle de acesso. O colaborador chega, se ele está de carro e é um dia dele de usar uma vaga, então a gente agora tem esse compartilhamento das vagas de estacionamentos. Antes era quem tinha o crachá, tinha vaga, agora dá para compartilhar, já é uma coisa mais legal. O cara chega, já lê a placa do carro, já faz o check-in dele, né, na mesa, porque sabe que ele está no escritório. Então está tudo integrado dentro desse sistema, né, de reservas. Mas aí digamos que você está aqui no escritório e quebrou a cadeira, né, você tem que abrir um chamado. Vai em outra plataforma, abrir uma tela, um outro software. Não, no nosso é tudo integrado. Você lê o QR Code da mesa, aponta o problema, já vai cair para o responsável que atende aquele tipo de situação, um problema no mobiliário, né? Poderia ser um problema no banheiro, na iluminação, enfim. Então toda essa gestão de chamados, que são tickets, né? Também chamado de tickets, com os responsáveis por cada área, que é super complexo e super demandante dentro de uma empresa, principalmente empresas grandes, né? Tem empresa que tem 10, 20 mil tickets por mês de problemas do escritório, né? Escritórios grandes, 30 prédios, por exemplo. Então a gente tem esse sistema de chamados, está incorporado dentro no nossos produtos. Tem um outro módulo muito bacana que a gente percebeu também, as pessoas começam a pedir coisas até pessoais, encomendas pessoais e mandam entregar no escritório, porque é mais fácil de receber e tal. Então a gente tem um módulo de gestão de envios e recebimentos de pacotes, documentos, encomenda, qualquer coisa. Ele incorpora todo tipo de serviço, então correio, já está integrado com o correio, motoboy, malote, né? Empresas grandes que tem aqueles malotes e tal, que saem, né, um sacolão com um monte de documentos para outra filial. Então, todas essas funcionalidades também, e bem profissional, um módulo completo de gestão de entregas, né? Então você chegou um pacote para mim, eles escaneiam lá, cadastram e aí eu recebo uma notificação que chegou um documento para mim. Até eu retirar eu fico sendo notificado que tem um pacote lá para mim. Ai, né? Facilidade, hein? Tem gestão de documentos, são várias funcionalidades assim, que módulos, né, extras que você vai adicionando, incorporando para usar dentro desse hub de soluções. Olha, que bacana essa ampliação mesmo de pensamento e de solução, né, integrada que vocês Tudo está trazem. integrado. Sim. Com relação à integração, a gente sabe que o ecossistema ligado ao mercado de trabalho é gigantesco, desde as empresas em si até mesmo dos próprios espaços. E aí a gente olha já para espaços de prédios comerciais que foram totalmente modificados, pessoal que trabalha com, né, infraestrutura, essa questão toda que é direta mesmo dos próprios prédios. Vocês têm contato direto com esses construtores, com essa galera que cuida mesmo dessa parte que foi modificada literalmente? Como é que funciona? Então, esse é um grande desafio, né? Eu acho que hoje, com essa mudança toda, quem está com o maior problema no colo são os incorporadores, né? Os donos de prédios. Por isso até que nos Estados Unidos, por exemplo, a demora na mudança do modelo está maior, em função de que os contratos de aluguel nos Estados Unidos são muito mais longos que os nossos. Sim. Então, o cara tem uma multa para devolver um escritório enorme em Manhattan, por exemplo, custa uma fortuna, ele não consegue devolver, então o que ele faz com aquele espaço vazio, né? A gente tem hoje um produto que ainda é incipiente, a gente está testando ainda em lab, né, em laboratório, que é o compartilhamento do espaço subutilizado dos próprios clientes numa espécie de clube de espaços. Então, por exemplo, as empresas que têm espaço sobrando, né, elas vão disponibilizar aquele espaço e ele vai ser categorizado de acordo com a região, né, que tem regiões que têm mais valor, então ele vai ter um crédito maior, ele disponibiliza aqueles espaços e ele tem em troca, né, toda a nossa base de escritórios que estão fazendo parte desse clube. Hoje a gente tem, para ter uma ideia, 2.500 escritórios em mais de 25 países no mundo, né? Então imagina você pega um espaço que está lá sobrando do seu escritório, coloca nesse clube e pode usar todo esse outro espaço. Então nesse sentido a gente tem se aproximado de empresas de gestão do real estate, né, da infraestrutura predial, como o WeWork, né? A gente está com uma parceria bem interessante com o WeWork. Em breve a gente vai poder anunciar algumas coisas legais que a gente está fazendo juntos. E a gente também está conversando com os administradores de prédio, para dar para eles uma alternativa de modernização tecnológica para os seus inquilinos, né?
O nosso cliente é o inquilino, é o ocupante do espaço. Mas o administrador de prédio, ele ficou meio que no meio do caminho, assim. Meio então, perdido ele, também, perdido, né? tentou reagir, tentou fazer um aplicativo do prédio. Mas imagina uma empresa que tem 10, 15 prédios, vai ter um aplicativo de cada prédio, não dá, né? Então, ela tem um aplicativo dela e a gente vai integrar nas funcionalidades de cada prédio. Então, vamos fazer um caminho contrário, apoiando esses administradores que são mais pulverizados, né, a levar essa tecnologia para os seus ocupantes. Até porque a gente fala também muito de noção de espaço, até da própria espaço urbano, né? O trânsito modificou com também essa mudança de modelo ou formato de trabalho. A gente vê alguns dias hoje que são mais pontuais em termos Sim. de congestionamento, tráfego mesmo mais intenso. Então tudo realmente, a dinâmica da vida mudou. Então como acompanhar, né? A gente tem reconhecimento facial nas entradas de prédio, os QR Codes que você falou de todos os produtos que podem ser ali rastreados e solucionados as suas questões. Exato. Então, hoje realmente a inteligência artificial, tecnologia, está sendo assim imprescindível, a gente não tem mais volta, né, Mário? Não tem mais volta. Daqui para frente e cada vez mais. Essa questão do trânsito, eles até estão chamando agora do mundo TQQ, que é terça, quarta e quinta. Então. É uma brincadeira que fizeram. Segunda e sexta a gente reserva para ficar óbvio. Pois é, e aí, né, dá um gancho aqui para uma questão bacana. Como eu falei antes ali, a questão do engajamento para o retorno aos momentos presenciais do escritório, a gente também tem, né, uma funcionalidade para isso, que é o check-in premiado. Isso é muito bacana. Aleatoriamente a gente sorteia na base 3 check-ins, que é a confirmação de que estou na minha mesa, né? Porque senão a reserva cai e você perde. Então, né, isso é muito novo também no modelo. Tipo, eu fiz uma reserva, também, né? não fiz check-in, ela cai, pode chegar outro dono lá da reserva, né? E a gente faz um trabalho de engajamento. Então, esse sorteio aleatório, do nada você faz o check-in e avisa lá que você ganhou um prêmio, né? Prêmio bacana, assim, e tal. E também tem um movimento de pontuação das reservas e check-ins, justamente para tentar dar uma equalizada nessa questão do TQQ aí, né? Então, a gente, por exemplo, pode dar 2, 3 pontos para quem vai na segunda, na sexta e menos pontos para quem vai na terça, quarta e quinta. E esses pontos você pode trocar por prêmios, por dinheiro, um incentivo também até do próprio É um novo tipo de benefício. Que legal. Falando em pacote de benefícios, a gente sente de forma muito sensível também a mudança nesse sentido, porque com o home office as pessoas começaram a optar por valores para comprar uma cadeira específica para o computador, ou para manutenção do próprio computador, enfim. Com essa volta, os pacotes também eles se modificam dessa maneira ou mais, como você acaba de citar, esse exemplo aí das mesinhas e tal? Hoje está se falando muito do trabalho flexível como um benefício. Tem uma discussão muito grande sobre isso, se seria um direito ou um benefício, né? Eu nem gosto de entrar muito nessa briga, porque eu acho que as configurações de trabalho do mundo moderno, elas se ajustam de acordo com um equilíbrio entre os lados, né? Mas sim, já tem movimentos, por exemplo, a própria WeWork que eu comentei, né, que é a maior rede de coworkings do mundo, assinou, faz 30 dias, eu acho, um tempo atrás, uma parceria com a Alelo, onde torna o passe do coworking um benefício. Então, dentro do cartão de benefícios da Alelo, um dos benefícios é você poder usar um coworking. E não sei, que para quem já nunca foi num coworking, eu até aconselho irem, né? São espaços super descolados, diferentes, com o que tem de mais moderno de arquitetura, assim. Então, é legal, é diferente. Você consegue ter um investimento maior e uma diferenciação porque tem uma concentração de uso. Né? Não tem aquele uso disperso que não justifica, de repente, fazer um investimento maior. Então, esse modelo que prega mais pelo compartilhamento e pelo uso do que pela posse, né? Que como quase tudo que está acontecendo hoje, né? A gente muito mais fala de usar do que possuir. É verdade. Então, isso aí tudo está ligado, né? E você consegue ter mais qualidade naquilo que você está usando, né? Ai, que legal, que interessante. Pois é, Mário, a gente está no final praticamente. Antes, fica à vontade para suas dicas, mensagem final, a casa é sua. Bom, primeiro, né, é sempre bacana, eu sou empreendedor desde os 15 anos, então é muito legal poder contar um pouco, né, da história, né? Quem é empreendedor sabe que a gente agora está aqui falando na TV e tal, só que a gente começou lá, né, pequenininho, né? Eu comecei fazendo serigrafia, camisetas, eu tinha uma surfwear, né? Então, foi um longo trajeto, sempre aprendendo, né? Então, poder dividir um pouco, assim, né, do que a gente aprendeu é muito legal. Eu sempre participo de associações,
né, o Founders Institute, que é uma organização que ajuda os fundadores na primeira etapa, né, que é aquela etapa mais romântica da ideia, né? Só que o pior vem depois, né? Ter ideia tá cheio, o difícil é executar e fazer acontecer, né? Então eu gosto muito de poder compartilhar e dividir, estou sempre à disposição, né, para quem tiver dúvidas, precisar de ajuda, assim, eu gosto muito de compartilhar as experiências que eu tive, os aprendizados, né? Ai, que bom, olha, parabéns, foi um prazer falar contigo, ouvir um pouco da história de vocês, sucesso sempre e boa sorte. Muito obrigado. Obrigada, Olá. e para você também que nos acompanha, o programa também fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até a próxima, startupeiros.